Olá, tudo bem? Então assim, olha, eu vim falar com vocês hoje a respeito de dicas para uma entrevista de emprego. Então assim, são 7 recomendações, né, que eu li em diversos lugares, falando a respeito de dicas que você deve fazer durante a entrevista de emprego, né? Então assim, a entrevista de emprego com o recrutador ou possível gestor, ela é definitiva, tá? É, e possivelmente a mais tensa de todas as etapas do processo seletivo. Quem chega até ela está provavelmente muito perto de conquistar a vaga e não pode desperdiçar a oportunidade de mostrar suas qualidades. Então, assim, é o momento de falar: olha, para que eu cheguei aqui? É convencer o recrutador de uma forma honesta de que é o candidato que a empresa procura. Essa vaga é minha porque eu sou o cara. É bem assim. Então, para não perder pontos, né, com bobagens que podem ser evitadas, nós conseguimos aqui 7 etapas. Então, assim, primeiro, causando uma boa impressão. Então, assim, para homens, vale usar o terno, tá? Não necessariamente precisa usar a gravata, mas o terno ele vai cair muito bem, principalmente se forem com cores neutras, né? Nada tão escuro, pesado, nem tão colorido, tá? Porque isso vai passar uma ideia, né? Uma imagem de mais formal, né? Para mulheres, né? Camisa ou saia. Mulher tem uma forma mais fácil de se vestir. Uma entrevista de emprego, você vai ficar muito atenta se for usar algum tipo de saia, né? Nunca acima do joelho, sempre abaixo do joelho, cobrindo o joelho, para passar aí uma imagem mais séria. E quanto maquiagem, não carregar a maquiagem, não ir sem também, porque isso causa uma má impressão, tá? Porque dá uma questão de dá uma, dá uma impressão de que não se cuida, né? A vaidade, enfim, vários outros termos que não se encaixam. Então, assim, vai, passa, né, um lápis no olho, uma coisinha aqui para não ficar com branco, ficar corada. Para ambos os sexos, perfume. Perfume é agradável, mas não pode fazer como algumas pessoas fazem, que derrubam praticamente a metade do vidro em si. Isso também causa uma má impressão, porque se o recrutador for alérgico, isso, né, ele vai sentir na hora, ele não vai nem conseguir fazer direito a entrevista com você. Então, falando sobre você, agora o nosso segundo tema. Então, você pode e deve levar exemplos claros e objetivos dos últimos resultados que você obteve e mostrar o motivo pelo qual se candidatou àquela posição e quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, vale até a pena tu anotar, fazer uma agendinha, uma colinha e colocar, né, pontos fortes ali do que você quer dizer, para você não perder tempo na hora que você estiver falando na entrevista, não esquecer algo que realmente seria importante em que você fez quando a sua cabeça estava mais tranquila, quando você estava no momento mais calmo, e ali na hora, né, não teria como, não tem como esquecer, tá? O que não pode é demonstrar que não tem autoconhecimento e ficar sem resposta quando o recrutador perguntar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos que precisam ser desenvolvidos. Aí a pessoa fala, é ansiedade e perfeccionismo. Meu, isso não rola mais, sabe? Porque aí já foi no passado, né? Era uma regra. Então, assim, se existe uma pergunta, ela não tem que ter uma regra de uma resposta. Então, assim, perguntou meus pontos fortes? Eu sou perfeccionista. Seu ponto a melhorar. Ansiedade. No mundo que a gente vive hoje, todo mundo é ansioso. E perfeccionista, às vezes temos que ser até um certo grau. Então, assim, isso já não é algo que a gente deve utilizar, mas sim utilizar um ponto forte bacana que demonstre que você se conhece. Você pode até pegar dicas com colegas, com pessoas da família. O que, que você acha que eu sou bom? Acho que você é bom nisso. O que, que você acha que eu às vezes me atrapalho? Nisso. E ao mesmo tempo, sempre que você for falar sobre algo negativo seu, né, algo a melhorar, você já precisa ter de antemão o que você está fazendo para melhorar essa situação. Porque não adianta, eu sei
eu sei que eu sou muito detalhista nas coisas que eu tenho que fazer, então eu demoro demais para entregar uma tarefa. Ah, o que você faz melhor? Nada. Eu estou demorando até para encontrar essa solução. Então, né? E tem perguntas também assim mais fortes. O recrutador pergunta: se eu ligar para o seu gestor agora, o que ele vai falar de você? E aí, você sabe? Não pode ficar com essa cara, né? Nem aquele sorriso amarelo. Então, assim, fazem a lição de casa, tá? Muitas pessoas esquecem que a gente tem a internet na mão. E assim, quando a gente quer pesquisar qualquer coisa, a gente vai lá no Google, joga no Google e... e como é que eu faço isso? Onde é que é isso? E o Google dá todas as respostas, né? Então, se você vai a uma empresa, você sabe qual é a empresa, por exemplo, você vai fazer uma entrevista na Google. Vá lá no Google mesmo e joga empresa Google. Conheça os valores da empresa, a missão, onde ela está no mercado, o que, que ela atua, qual é o objetivo dela, o que, que ela quer, como que ela trabalha, enfim. Diversas situações. Você precisa... isso vai causar uma boa impressão na hora que você for falar sobre o motivo pelo qual você quer ingressar nessa vaga. Então, assim, e demonstra que você está preparado e tem conhecimento. E em situações também que você sabe até sobre as concorrências e qual é o desafio que você tem, que você quer enfrentar na empresa. Mais um tópico, tá? Preparando o discurso. Não vai, eu já me conheço, eu já sei o que eu tenho que dizer, é só chegar lá, mando bem a entrevista. Não faça isso. Planeje, tá? Planejamento. Planeje tudo o que você quer falar. Mas depende da entrevista. Claro, depende da entrevista, depende de como vai ser a entrevista, depende se vai ser uma entrevista por competências, que mais tarde a gente vai falar sobre isso, se vai ser uma entrevista com base no currículo, mas esteja atento no momento em que o recrutador deixar o espaço para você falar e você falar sobre o discurso que você planejou, tá? E assim, de uma forma natural e que você consiga, de uma forma objetiva, estruturada, e consiga se aprofundar muito bem nos seus skills de uma forma muito natural. E o que não pode falar, que a gente sabe que não pode utilizar no discurso, são gírias, falar o português incorreto. Então, se tem dificuldade com algumas palavras que dá um trava-língua, não utilize, substitua por outras, mas prepare muito bem o seu discurso, tá? Não seja prolixo, não fique dando muitas voltas para dizer aquilo que era algo que você poderia dizer, sim, eu conheço. Sim, eu conheço, porque eu já viajei durante um ano pela Itália, conheci certa situação em que eu trabalhei, tive que fazer tal trabalho, tive que atuar nesse campo. Não, sim, eu conheço, por causa disso, eu sei fazer isso, papapá. Pronto. Simples, objetivo e rápido, sem dar tantas voltas. Porque assim, você não confunde o entrevistador e não se confunde. Porque no final você pode até não saber, mas qual que era a pergunta mesmo? Poxa. Explorando suas experiências. Há um tempo atrás eu li um texto em que um entrevistador, não sei nem se é verídico, tá? Mas ele colocou, um entrevistado, aliás, desculpa, colocou, eu fiz tantas coisas, passei tanto tempo na escola, meu pai morreu, minha mãe faleceu, tive que cuidar da minha família, chego aqui e pergunto se eu tenho experiência, tá? É um texto enorme. Mas você está naquela vaga exatamente pelas suas experiências, porque não vai ser o seu primeiro emprego. E se for, aí já é um outro termo, já é um outro tema. Mas não é o seu primeiro emprego. Então, assim, você tem sim experiências, e essas experiências você tem que utilizar a seu favor, passando tudo de uma forma muito clara, e extrair o que houve de melhor durante o tempo que você teve nas suas empresas, né, na empresa, enfim, e conseguir passar isso para o recrutador de forma rápida, em que não gere nenhum tipo de confusão, né, na mente dele, que ele precisa se prolongar mais naquele assunto para entender o que você fez naquela empresa, o que você, né, o que aconteceu ali com você, tá? E o que não pode falar? Não pode falar mal da empresa, jamais. Falar mal de colegas de trabalho, nunca. Por quê? Esse não a entrevista de emprego nada mais é que uma reunião. Esse não é o tema da reunião. O entrevistador não está chamando você ali para saber como que foi, qual foi seu relacionamento com o seu chefe, como que você
Que nota você dá à empresa que você trabalhou? Não, não é isso. Na verdade, ele quer saber as suas experiências, tanto positivas ou negativas, aí vai depender de você, o que você vai falar. Mas passando disso, né, você denegrindo a imagem de alguma forma, qualquer comentário não precisa nem ser propriamente dito, mas que leve a entender isso, é antiético. E aí, na competência da ética, você já foi embora, tá? Aí as pessoas perguntam, tá? O entrevistador pergunta e eu fico lá. Sim, não, claro, talvez, não, não, sim. Não é só isso. Eu posso perguntar, fazer perguntas ao entrevistador? É claro que pode. Só que assim, a pergunta tem que ser também da mesma forma estruturada. Então, faça perguntas pertinentes à empresa. Assim, como que é o plano de carreira aqui? Você vai se candidatar a uma vaga de supervisor. Eu estou sendo contratado de fora, estou sendo contratado do mercado, mas como é que funciona o plano de carreira aqui? Né? Quantas pessoas vocês conseguem promover por mês, por ano? Né? Qual que é o critério para desenvolver? Perguntar isso. Só que assim, não com o RH da empresa ou com o futuro gestor, tá? Deve sempre entender o momento da empresa se for uma consultoria. Tá? A questão ela é nova, a empresa é nova, ou você é uma substituição e por que ela ocorreu, né? Enfim, diversas perguntas. Perguntar sobre etapas do processo seletivo, quantas entrevistas vêm pela frente, etc. E sinalizar alguma viagem que se estiver próxima e você já estava programado. Isso aí não tem como você fugir, você já está programado, né? Então, tem um casamento, você faz de casamento no sábado e você trabalha no sábado, você já tem que deixar de alerta não no momento. Então amanhã. Enfim, né? Honestidade. O que não pode fazer é perguntas relacionadas ao pacote de remuneração. Primeiro que, se a empresa está chamando você, ela lê o seu currículo e acha que o que ela tem a oferecer você está dentro do que você quer. Então assim, não é o momento de ficar fazendo pergunta a respeito do pacote de benefícios, tá? Na maioria das vezes o entrevistador ele termina a entrevista falando sobre isso. Olha, é isso, você vai receber isso, né? Então assim, guarde. Não é porque você passou a entrevista de emprego também que você precisa aceitar a vaga. Se aconteceu algo ali que foi desacordo, você achou que não era, você também pode negociar isso. Uma pergunta que é assim, uma pergunta também que as pessoas sempre têm um medo de falar, né? E antigamente era uma resposta óbvia. Qual que é a sua pretensão salarial? Aí lá você coloca a combinar. Combinar, você tem uma pretensão salarial. Se perguntar, dê uma faixa, sei lá, minha pretensão salarial ela vai de 2.000 a 2.500. Tá? E o que a empresa quer negociar com você é 2.100. Se fosse 2.500 estaria fora, mas 2.100, opa, mas está ali na faixa. Então você também está deixando claro que você está disposto à negociação. Ou talvez a empresa não possa te pagar nesse momento, mas quem sabe daqui 3 meses como é que funciona. Enfim, né? E por último, pedindo retorno. As pessoas pensam, e aí? Eu fiz a entrevista, não tive retorno. Bom, a hora que quiser eles me ligam. Ou exatamente o contrário. Ligo todo dia, e tem retorno? E aí, tem uma resposta? Oi, tudo bem? Tô ligando, tô lembrando. Não, gente, o negócio é o seguinte. Você pode sim entrar em contato com o entrevistador uma vez, tá? Uma semana depois da entrevista. E se ele não tiver uma resposta, perguntar se tem alguma previsão e dizer que vai aguardar o retorno, seja ele positivo ou negativo. Aí você que não pode colocar na agenda, né? E ficar ligando para ele toda semana. Como se fosse um velho amigo, né? Vamos tomar uma cervejinha então. Oi, tudo bom, fulano? Então, tô ligando só pra... Tem alguma resposta da entrevista? Não tem. Que pena. É o seguinte, eu ligo pra você depois. Não dá, né? É assim, um bom entrevistador, ele sabe que ele tem que dar uma resposta positiva ou negativa. Por e-mail, por telefone, enfim, isso independe.
Não fique esperando também que ele vai parar para ligar para você e falar, oi, tudo bem então, você não foi aprovado, blá, blá, blá. Você nem sempre tem tempo, tá? Porque o trabalho deles é corrido. Se você já trabalhou numa empresa grande, tinha um RH lá com você, você vai ver que eles estão em constante movimentação, assim como você também, tá? E para finalizar, não se esqueça que desde o primeiro momento que você entrou na empresa, tá? Se for num prédio que você teve que aguardar na recepção, pegou o elevador, subiu, teve que aguardar na outra recepção, você pode estar sendo analisado, pode estar sendo avaliado. Então, assim, um bom dia que você vai dar à recepcionista que vai te atender, como você vai se portar durante o contato, né? Contato no momento que você vai estar aguardando. Então, assim, você é um Big Brother. Você pode estar sendo avaliado, né? Ler um livro, né? Mentira. Então, assim, pessoal, é isso aí. Então, assim, ó, você prepara bastante para a entrevista. Não é um bicho de sete cabeças. O não você já vai ter. A gente costuma usar isso muito em vendas. Então, vai em busca do sim. Tá bom? Até a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês.